Se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Assim, Dom Pedro I inicia a sua caminhada para o dia da independência ou morte. Na aula de hoje, nós vamos saber o que isso acarretou para a história do Brasil. Por que Dom Pedro ter ficado no Brasil e ter gritado seu grito de independência às margens do rio Ipiranga muda os rumos da nossa história e da história de Portugal. Bem-vindos à aula de hoje. Como nós já vimos nas aulas anteriores, em 1815 o Brasil vira Reino Unido de Portugal e Algarves. Isso transforma radicalmente as relações econômicas entre Brasil e Portugal. Os produtores brasileiros não são mais obrigados a cumprirem o pacto colonial. E com isso, os seus lucros aumentam muito. O que vai acontecer? Os portugueses que atuam em Portugal e que se veem obrigados agora a dividir esta concorrência que não existia, começam a se sentir cada vez mais ameaçados. Desobrigados de manter os negócios só com Portugal, existe uma nova condição econômica dentro do Brasil, uma condição de livre mercado que até então eles não tinham experimentado. Os revolucionários do Porto sentem-se prejudicados com essa nova condição e exigem a volta do Brasil à condição de colônia. Além disso, eles exigiam também que Dom João voltasse para Portugal. Em resposta à Revolução do Porto, os produtores brasileiros, os donos de terra, tratam de organizar um partido que proteja os seus interesses. É assim que nasce o Partido Brasileiro. Uma das primeiras medidas desse novo partido foi agrupar uma série de assinaturas pedindo a permanência do príncipe regente Dom Pedro I dentro das terras brasileiras. E essa era uma das principais reivindicações dos revolucionários portugueses, a volta de toda a família real para Portugal e principalmente Dom Pedro I. Dom Pedro resolve ficar e aí começa toda uma transformação que vai do dia da independência à morte até o seu polêmico governo dentro do Brasil. Dom Pedro imediatamente demite todos os conselheiros portugueses e fica só com os brasileiros. Este apoio, este lastro, garantia a ele que ele tomasse medidas ainda mais ousadas. E é assim que os conselheiros brasileiros instituem o cumpra-se, ou seja, qualquer lei portuguesa que chegasse aqui tinha que passar pela revisão do príncipe regente e dos seus conselheiros. Isso vai aumentar a cisânia, vai aumentar o desgosto entre Portugal e Brasil, e principalmente entre o governo do pai e o governo do filho. Em junho de 1822, Dom Pedro convoca uma Assembleia Constituinte para fazer leis básicas que valessem em todo o território nacional. Em dezembro do mesmo ano, Portugal toma a decisão de anular todas as condições propostas por Dom Pedro dentro do Brasil. Estava estabelecido o conflito que levaria ao dia da independência. Além de anular todas as decisões tomadas por Dom Pedro em território brasileiro, a corte portuguesa exigia a volta do príncipe regente a Portugal. Pressionado pela elite brasileira, aconselhado por José Bonifácio e por sua esposa, Dona Leopoldina, às margens do rio Ipiranga, numa volta a uma incursão em Santos, Dom Pedro declara o Brasil independente. De 1822 a 1824, as tropas fiéis a Portugal tentaram combater a independência de Dom Pedro, mas Dom Pedro, apoiado pela grande maioria da elite brasileira, acaba conseguindo estabelecer a independência dentro do Brasil. Ao contrário do que muitos pensam, a independência do Brasil não foi um processo totalmente pacífico. Muitas províncias se rebelaram contra essa decisão, eram chamados não-adesistas, e eles acabaram causando dentro do território nacional uma série de revoltas, com as quais Dom Pedro teve que lidar de 1822 até 1824. Além disso, o processo de independência causou dívida para o Brasil. Para ser reconhecido internacionalmente,
Ele assinou alguns decretos, como por exemplo, de pagar 2 milhões de libras esterlinas a Portugal. Por isso, ele teve que pedir um empréstimo à Inglaterra, né, para ser aceita a sua independência. Então, para vocês verem que já começa um processo de dívida externa. Além disso, apesar das ideias iluministas terem sido a base, né, desse processo de independência do Brasil, Dom Pedro se mostra um governante bastante autoritário. E aos poucos ele vai se aproximando muito mais dos interesses de Portugal do que dos interesses dos brasileiros, o que é normal, ele é o filho do rei de Portugal. E de alguma maneira, Portugal um dia seria a sua herança, né? A sua e a dos seus filhos. Então, esta é a base de todo o conflito da independência do Brasil e do próprio reinado de Dom Pedro I, que a gente vai ver na próxima aula. Tchau!